Nesse vídeo eu vou falar sobre como vencer a procrastinação. Eu acho que todo mundo procrastina em algum grau. Eu procrastino, já procrastinei mais na minha vida e sempre que isso acontece eu me sinto incompetente, eu me sinto incapaz, eu me sinto improdutiva. É muito ruim. E procrastinar é a gente adiar coisas que a gente precisa fazer. Mas, sinceramente, eu acredito que nem tudo é procrastinação. Na minha opinião, às vezes as pessoas acham que procrastinação é somente você adiar coisas que você precisa fazer. Mas eu fico pensando, será mesmo que eu preciso fazer? Hoje em dia, minha reflexão não é nem só se o que fazer para não procrastinar. Isso que eu estou fazendo é de fato procrastinação? Porque a procrastinação, na minha opinião, ela tem uma razão de ser. Muitas vezes a gente faz atividades que parecem procrastinação, mas na verdade é um sinal que o nosso corpo está dando de que a gente não devia fazer o que a gente está fazendo, ou o que a gente gostaria de fazer. Por exemplo, se eu tenho um trabalho da faculdade para fazer e a professora fala para mim, olha, você pode fazer em PDF ou você pode fazer em PowerPoint. Não faz diferença. Ela vai dar uma nota, os critérios da nota dela vão ser iguais se eu fizer em PDF ou se eu fizer em PowerPoint. Sendo que, se eu fizer em PowerPoint, eu vou ter que pensar nas cores, pensar no layout, pensar nas imagens que eu vou usar. Não somente no conteúdo. Então, com certeza, vai me dar mais trabalho. E aí, se eu escolho fazer o trabalho pelo PowerPoint, e eu não sou uma pessoa que tem o costume de usar PowerPoint, que trabalha com PowerPoint de uma forma rápida, de uma forma prática, não tenho esse hábito, eu vou demorar mais. Mas aí não, eu quero fazer um trabalho melhor, mais bonito, não sei o quê. E aí eu acabo adiando fazer o trabalho, porque eu sei que ele vai me dar trabalho. Eu sei que ele vai me mandar mais esforço. E aí, eu tô me distraindo, assim, eu tô dividindo o meu foco. Em vez de focar apenas no conteúdo, que é o que realmente vai ser objeto de avaliação da professora, eu tô focando no conteúdo e na estética do trabalho. Sendo que a estética é algo opcional, que ela não vai dar mais nota por estar mais bonito esteticamente o trabalho. E aí, o meu corpo, quando eu adio um tipo de trabalho assim, porque eu escolhi o caminho mais difícil, o meu corpo vai sinalizando, olha, eu acho que tu não devia fazer isso não. Eu vou adiando, porque na verdade eu realmente não devia. Então a procrastinação nesse caso é uma sinalização de que tu tá escolhendo fazer um negócio que tu não precisava fazer. Porque tu pode focar em coisas que são mais importantes. A energia que eu vou demandar para fazer um trabalho esteticamente mais bonito, eu poderia canalizar ela para fazer um trabalho com conteúdo melhor. Eu posso gastar esse tempo com pesquisa, com a redação do trabalho, com as referências, e não dividir essa minha atenção com a estética. Uma outra forma de procrastinação, que é na verdade um sinalzinho de alerta, é quando a gente resolve tomar pra gente, começar a fazer coisas que poderíamos delegar para outras pessoas. Por exemplo, aqui em casa quebrou alguma coisa que precisa ser consertado, não sei. Alguma coisa parou de funcionar, não sei, a cafeteira, o chuveiro, não sei, alguma coisa, e você até sabe consertar, mas você tá com inúmeras coisas importantes para fazer da vida. E existe alguém que você pode contatar para fazer aquele serviço. Mas você não, eu vou fazer. Sendo que você adia, porque realmente aquilo não é importante para que você faça. Você pode delegar. Então é o teu corpo sinalizando, cara, isso não é importante. Deixa outra pessoa que entende fazer. Não vai se meter a fazer isso agora, que você tem outras coisas importantes para fazer. Então muitas vezes a procrastinação é isso, ela é positiva. Então, cabe a gente identificar se essa procrastinação é de fato uma procrastinação ou se é um sinal do nosso corpo dizendo que a gente não deveria realmente fazer o que a gente está procrastinando para fazer. Uma outra forma de procrastinação, que na verdade, no meu entender, não é uma procrastinação, é quando você está nos preparativos para fazer o que você precisa.
um descanso, um sono de qualidade, um momento de reflexão. Nem sempre é uma procrastinação. Você devia estar fazendo logo o que você precisa fazer, tá aí dormindo, tá aí refletindo, tá aí pensando na vida. Não, muitas vezes isso é uma preparação para o que você precisa fazer. Preparação do seu corpo, preparação da sua mente. Eu vou dar um exemplo. Eu, que gravo vídeos aqui pro YouTube, muitas vezes parece que eu estou procrastinando o momento de gravar, mas na verdade eu escrevo assim um roteiro simples do que eu vou falar e eu fico maturando aquela ideia. Eu fico maturando aquela ideia por um dia ou até por algumas horas antes de sentar para gravar, porque eu acho que essa reflexão que eu faço me ajuda na hora de gravar os vídeos. Então não é uma procrastinação, na verdade faz parte da tarefa principal, que é gravar um vídeo. Mas, dito isto, se você realmente estiver procrastinando, se a gente realmente está procrastinando, a gente tem que saber identificar, reconhecer o que a gente está fazendo é uma procrastinação. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente está na procrastinação porque a gente está na nossa zona de conforto. Tá muito confortável minha vida. Então não vou me deixar desconfortável, me exigir um esforço para fazer um curso, para fazer uma especialização, para estudar para um concurso. Tá bom que eu ganho? Tá bom mais ou menos, né? Tá bom o meu trabalho, meu chefe, né, não me cobra tanto, eu já consegui, assim, o cargo que eu gostaria, não tô gordo nem tô magro, e aí você vai ficando na sua zona de conforto. Mas eu vou fazer uma analogia. Às vezes, o nosso ambiente está hiper confortável. Pense você, reflita, você num hotel 5 estrelas com uma cama king size, super macia, lençóis egípcios, uma temperatura assim, hiper agradável, geladinha, aquele cobertor aconchegante, uma vista maravilhosa, e você está cansado, então você dorme naquela cama. E a sua vontade é ficar naquela cama, quando você dorme, a sua vontade é ficar naquela cama eternamente. Nossa, que cama confortável. Ficaria aqui a minha vida toda, mas a gente sabe que você vai descansar, relaxar, e quando você acordar, você vai querer fazer o quê? Levantar da cama. Por quê? Por mais que você insista na cama, vai chegar uma hora que seus ossos vão doer. Seu corpo vai doer. E aí você vai sentir vontade, necessidade de levantar. Então, a situação, a zona de conforto, chega uma hora que ela se torna desconfortável. Até porque a sociedade evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui, o mundo anda para frente. Então, se você simplesmente permanecer onde você tá, você já vai ficar atrasado, igual a inflação. Igual a inflação, deixa o teu dinheiro no teu colchão, ele vale R$100 hoje. Daqui a 2, 3, 4 anos ele vai valer R$50, R$10. É igual a inflação. Então assim, se você ficar parado, você já vai estar evoluindo. Então, muita da causa da nossa procrastinação é essa zona de conforto, né? Que se torna desconfortável com o tempo. Que a gente vai permanecendo e vai deixando pra frente as coisas que a gente precisa fazer. E uma das causas também é o medo do novo, o medo do que você não conhece, do que vai ser difícil. Aí você pensa assim, será que eu vou conseguir? Você pensa, foi com medo das críticas que você vai ganhar se você tentar e se você não conseguir. Então, o medo do novo deixa a gente muito assim, parado no mesmo lugar. A gente procrastina o que a gente precisa fazer porque a gente tem medo de fazer, do esforço que vai demandar, do trabalho que vai dar, das críticas que pode receber. Então, identificar se você está procrastinando por causa disso, você vai começar a pensar se realmente faz sentido ou não. E a procrastinação também pode ser uma falta de clareza do que você quer. Você está procrastinando fazer aquele curso que você acha que vai ser bom porque você não sabe realmente se vai ser bom. Você não sabe se realmente vai trazer resultados positivos para a sua vida. E aí você não faz o curso, aí o coleguinha do trabalho acaba fazendo aquele curso que você não fez e é promovido. E aí você cai a ficha e fala, caraca, eu devia ter feito esse curso. Então, buscar informações sobre as coisas que você gostaria de fazer pode dar mais clareza e evitar essa procrastinação também.
Eu, quando queria estudar para concurso, eu comecei a buscar informações sobre concursos que eu poderia fazer e eu pensei assim, eu fiquei me imaginando, eu gostaria de fazer esse trabalho? Eu gostaria de trabalhar com isso, que é o trabalho que se executa, né, se eu passar nesse concurso? O que eu preciso fazer para estudar para esse concurso? Que cursos que eu preciso adquirir? Então, muito da nossa procrastinação é a falta dessa informação. Informação do resultado que aquele objetivo, né? Que aquilo que a gente quer fazer vai nos proporcionar. E informação sobre o passo a passo que a gente precisa tomar, as ações concretas que a gente precisa realizar para alcançar aquilo. Então, essa falta de clareza do que precisa fazer, do como precisa fazer e do porquê você precisa fazer o que você determinou que vai ser bom, ou que você gostaria, que você está procrastinando, é o que, de repente, faz com que a gente, tome o primeiro passo. Vai e faz, entende? E aí, a partir do momento que eu decidi, não, eu quero fazer esse concurso, para eu passar nesse concurso, ser aprovado, eu preciso estudar essas e essas matérias, através desses cursos, eu vou planejar quando que eu vou executar essas ações, quando que eu vou estudar, em que horas, em que momentos do meu dia eu vou estudar. Então, esse planejamento faz com que também a procrastinação, ela vá sendo minada. Se eu sei quando que eu vou estudar, em que momento do dia, por quantas horas eu tenho, eu organizo o meu dia, minha semana, para que eu cumpra aquilo, fica muito mais fácil não procrastinar, porque tá muito claro o que eu quero, tá muito claro o que eu preciso para alcançar aquilo, tá muito claro como que eu tenho que fazer. Então, foi exatamente com esse planejamento que eu consegui ser aprovada nos concursos públicos que eu fiz. Porque a procrastinação, apesar dela sempre existir, ela foi sendo combatida com essa clareza e com esse planejamento. E pensar no resultado final, assim, eu me via, imagina eu, Ana Carolina, lá tomando posse. Cara, que maravilhoso que vai ser. Imagina eu botando meu shape. Magra, sarada, cara, que incrível que vai ser. Que incrível poder ir pra praia sem ficar com vergonha, sabe? Podendo usar o biquíni que eu quero, e não um que tape a barriga, que tape isso, que tape aquilo, que me deixe mais confortável. Que bom vai ser se eu vier aqui no YouTube e conseguir falar com vocês de uma forma clara, sem ficar gaguejando. Então, quando você pensa no resultado daquilo que você está procrastinando, você tem muito mais motivação para fazer. E foi exatamente isso que aconteceu nesses objetivos que eu tive na minha vida. Pensa no resultado final. O que você sentiria? Qual seria a sua emoção se você conseguir alcançar aquilo? É felicidade, sensação de autoeficácia, sensação de capacidade, de evolução na vida, felicidade, realizações. Então, pensar no que aquele ato que tu tá procrastinando vai gerar para você é o que na minha vida fez diferença. E não só pensar lá no final. Como eu falei, desmembrar essa meta grande aí em metas menores, para que elas sejam factíveis, concretas, e você consiga passo a passo ir lá buscando realizar. E é exatamente isso que eu mostro assim na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria de planejamento, organização, gestão de tempo e produtividade, e lá a gente a gente pensa, né, com clareza em quais são os objetivos, desmembra esses objetivos em metas, organiza a rotina para poder cumpri-las, para de fato a procrastinação ir sendo minada, a gente vencer a procrastinação. E se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, o link tá aqui na descrição. É exatamente esse o nosso objetivo, vencer a procrastinação, identificar se realmente o que a gente está fazendo é a procrastinação, se existe uma desculpa por trás, se existe o medo, né, do novo, se existe uma zona de conforto que está sendo difícil de ser ultrapassada. E muitas vezes, como eu falei, essa zona de conforto é desconfortável. E existe o tal do efeito Doberman, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a gente só começa a agir
quando a água tá batendo na bunda, tipo assim, entende? Quando tá o cachorro correndo atrás da gente. Enquanto isso a gente fica parado, mas esse é o pior momento de agir, porque a gente acaba perdendo essa capacidade de decidir de uma forma mais consciente, mais tranquila. Quando a gente tá com pressa. Então, se você deixa, quando acontecia de eu deixar o trabalho da faculdade para fazer na semana da entrega, eu não fazia da mesma forma, com a mesma qualidade, e o resultado não ia ser tão bom. Então, você procrastinar até o último minuto, você pode até conseguir fazer, mas até lá, você vai ficar na tua cabeça com aquele problema, com aquela questão para ser resolvida, e aconteceu isso comigo. Eu tinha um mês para fazer o trabalho da faculdade. Aí eu resolvia fazer na semana de entrega, né? Alguns dias antes da entrega. O que acontecia? Eu ficava um mês com aquele triplex alugado na minha cabeça. Preciso fazer o trabalho, preciso fazer o trabalho. Então, assim, a procrastinação, ela gera um pouco de ansiedade também na gente, de tensão, e a gente não consegue relaxar até a gente conseguir cumprir. E aí, quando a gente cumpre, quando o prazo tá batendo na bunda, a gente cumpre de qualquer jeito. Claro que não é com a mesma qualidade, com a mesma atenção, concentração e tempo quanto seria se eu tivesse um mês antes começado aos poucos a preparar o trabalho, a fazer o trabalho. E como eu falei, a gente vence a procrastinação quando a gente planeja um momento, quando que a gente vai fazer. Então, de repente, se eu tivesse colocado, não, no dia tal, hora tal, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou fazer esse trabalho. Então, eu não ficaria com aquele trabalho, assim, remoendo na minha cabeça a ação que eu tinha que tomar, que eu tinha que fazer o trabalho e tal, me preocupando até... Então, quando a gente deixa tudo muito mais organizado, fica muito mais fácil não procrastinar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me deixe aqui nos comentários, me conte se sim, se você procrastina e se tudo isso que eu falei ajudou você para não mais procrastinar ou evitar ao máximo a procrastinação na sua vida. E deixe seu like, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau!